Boa noite a todos e todas. Obrigado pelo convite do Jornal Nova Democracia para estar aqui falando. Obrigado por vocês terem vindo aqui nos escutar. Obrigado às companheiras e os companheiros por compor a mesa aqui. A mesa anterior foi uma mesa focada em história, focada na memória do que foi a ditadura de 64, do que foi esse passado. E a gente vê aqui, na voz da companheira, das companheiras que falaram aqui, que infelizmente isso não é passado. Embora haja quem diga que não quer remover o passado, infelizmente o passado está moendo a gente, está moendo o nosso povo todo dia. Essa mesa aqui, que é sobre conjuntura, portanto, se liga a esse passado. Eu acho que isso... eu saúdo aqui os companheiros do Nova Democracia por esse nome. Nem esquecer, nem apaziguar, condenar o golpe militar ontem e hoje. Porque essas coisas, a história está ligada com o nosso presente. É muito curioso porque houve um pacto de esquecimento ali na década de 80, e hoje, mais uma vez, se tenta estabelecer um pacto de esquecimento. E quem faz isso é um governo que foi eleito numa composição de frente ampla, mas que tinha a promessa, tinha a característica central de ser um governo que defenderia a democracia. A promessa era: a gente vai fazer uma frente ampla, a gente vai negociar com a direita, a gente vai trazer o Geraldo Alckmin, que lá em São Paulo, de onde eu sou, também é um desses matadores, mas é pela democracia. E aí, um ano depois, o que a gente está ouvindo é que não quer olhar no retrovisor, que a história já passou, que eu tinha 17 anos e essas coisas. É preciso, portanto, que a gente olhe para a história do nosso país para olhar o nosso presente. É preciso que a gente olhe essa história de uma forma correta. A gente não pode nem esquecer, nem pode errar nesse cálculo, porque isso custa muito e eles calculam muito bem. E nesse sentido eu queria falar algumas coisas em relação ao golpe de 64 que são úteis para nós hoje. E eu vou passar aqui ao largo de algumas são mais importantes que as outras e vou chegar nas mais importantes. A primeira coisa que a gente tem que considerar em relação ao golpe de 64 é que o golpe de 64, embora ele não seja uma exceção na história do Brasil, porque houve muitos golpes, a nossa república foi fundada num golpe, 2 anos depois já tinha um golpe de um militar contra outro militar, uma sucessão de revoltas, etc., ele tem um caráter excepcional em vários pontos. Um dos pontos que o tornam excepcional é o fato dele ter aplicado no país um estado de exceção permanente. A única vez na história brasileira que isso tinha sido feito antes era no Estado Novo, que durou de 37 a 45. O golpe militar de 64 durou 21 anos. Isso é importante dizer porque lá em novembro, nas eleições, tinha gente que dizia: hoje não tem como ter um golpe. Se eles derem um golpe, como é que eles vão sustentar no dia seguinte? Como se todo golpe fosse necessariamente o modelo de 64. Isso é um erro estratégico. O segundo aspecto é que o golpe de 64 teve o apoio do Bloco no poder, ou seja, da quase totalidade da burguesia brasileira, e teve o apoio, inclusive, operacional dos Estados Unidos. De novo, nem todos os golpes são assim. Na longa trajetória brasileira, nós tivemos muitos golpes que não tinham essas características, que eram acertos de conta entre a classe dominante. Quem pagava era sempre os mesmos, eram sempre o povo. Mas o golpe de 64 fecha, como as companheiras falaram aqui na mesa anterior, mais de 1000 empresas e arquivos que a gente não consegue acessar de forma nenhuma. A terceira característica do golpe de 64 é que ele promoveu um aniquilamento absoluto de uma ou duas gerações inteiras de militantes e um aniquilamento das organizações políticas que tinham a possibilidade, que tinham um programa de fazer um Brasil que não fosse o Brasil que a gente vive hoje. O PCB, o Partido Comunista do Brasil, fundado em 22, que foi o primeiro partido nacional do Brasil,
Porque antes os partidos eram o Partido Federalista do Rio de Janeiro, o Partido não sei o que de São Paulo, era o primeiro partido nacional, foi destruído. O PCdoB foi destruído. Os companheiros que foram para a luta armada, o MR8, a LN, foram todos dizimados pela ditadura militar brasileira, de forma que agora a gente não tem esses companheiros, a gente não tem essa trajetória, a gente tem que começar, teve que começar, na década de 80, tudo de novo. Por fim, os dois aspectos que eu acho que são mais importantes da gente rememorar em relação a 64 para olhar para hoje. Primeiro, o fato de que as Forças Armadas saem da ditadura não como um poder de reserva do Estado brasileiro, que seria a situação, entre aspas, normal numa democracia burguesa. Elas saem efetivamente como um poder, como uma espécie de meta-Estado. E elas colocam isso, infelizmente, na nossa Constituição. Tem muita gente que diz que o artigo 142, que trata das Forças Armadas, é mal escrito. Não é que ele foi mal escrito, o legislador não era burro, ele não soube, ele não se confundiu nas palavras, os militares impuseram isso na nossa Constituição. Portanto, foi um pacto. E o que sustenta essa situação, até hoje, das Forças Armadas efetivamente se colocarem como poder? Como a gente viu recentemente na história do nosso país. E aqui isso se une ao que aconteceu em Manguinhos, ao que aconteceu em Jacarezinho, ao que continua a acontecer, infelizmente continua a acontecer também em São Paulo, também em todo o Brasil. As Forças Armadas saem da ditadura com uma situação excepcional que a gente não viu na história toda do Brasil, em que todas as organizações militares estão subordinadas ao comando único delas. Se a gente olhar na história do Brasil colônia, o Brasil império, Primeira República, etc., isso nunca tinha acontecido. Lá no Brasil colônia, tinha a tropa de primeira linha, que seria as Forças Armadas, a tropa de segunda linha, que era auxiliar e era mais importante que as Forças Armadas, as milícias, uma tradição longa, né, do nosso país, e as Forças Armadas, quando chegam no Império, derrotam essas organizações, mas havia então a Guarda Nacional. E quando as Forças Armadas, por meio de um golpe em 1889, tomam o poder e instauram a República, submetem a Guarda Nacional a seu comando e depois acabam com a Guarda Nacional. Depois tinha as guardas públicas estaduais, que ficavam sob o comando dos estados. Essas guardas, para a gente ter dimensão do que isso significa, em 1932, no nosso país, teve uma guerra, a chamada Guerra Civil Paulista, uma guerra oligárquica, contra o então governo de Getúlio Vargas. A Guarda Paulista tinha um avião, as Forças Armadas tinham 3 aviões. Ou seja, eram organizações capazes de fazer frente às Forças Armadas. O que as Forças Armadas fazem em 64, acabam com as guardas públicas e instauram a polícia militar. Essa polícia militar que está matando hoje e que tem um julgamento militar porque está submetida ao regramento das Forças Armadas. Que em caso de exceção, essa é a exceção, né? Vocês vivem a exceção. Mas em caso do que eles chamam de exceção, que infelizmente eles não chamam isso de exceção, a polícia fica sob o controle direto do Exército. E até hoje, existe um instrumento que chama IGPM, Inspetoria Geral das Polícias Militares, que é controlado pelas Forças Armadas e que define o armamento das Forças Armadas, o efetivo das Forças Armadas. Esse IGPM, a propósito, fica lá no COTER, no Comando de Operações Terrestres, em Brasília, onde tinha aquele general golpista, o Teófilo, se dispondo, dizendo para o Bolsonaro que se ele assinasse, ele tinha as tropas para botar na rua. Então vejam, companheiros e companheiras, esses pontos todos, eles não são coisas do passado, eles são coisas presentes. A ditadura, infelizmente, não passou literalmente, não passou nos regramentos, não passou, a nossa Constituição foi pactuada, e infelizmente hoje há quem diga que nós não podemos viver de passado. A gente não está querendo viver de passado, eu tenho certeza. Eu vou falar uma coisa aqui muito dura, muito polêmica.
Eu também tive parentes que sumiram durante a ditadura. Se houvesse um tipo de cálculo em que a gente deixasse de punir os torturadores de ontem para hoje, não ter polícia matando na favela, não ter sangue correndo no campo, ter uma reforma agrária, ter uma reforma urbana, eu não puniria. Só que o problema é que isso não funciona, porque foi isso que foi feito. E o sangue está correndo na favela, está correndo no campo, não teve reforma agrária, eles barraram, não teve reforma urbana. E nunca mais se falou no Brasil, aquele projeto do Jango, um projeto reformista que eles derrubaram, nunca mais no Brasil foi colocado em pauta. Ou seja, eles saíram vitoriosos. E hoje nos é dito que a gente tem que engolir isso. Tem que fechar o olho, que nem uma criança. Que nem uma criança que tem medo do escuro e fecha o olho. O monstro não vai embora. Os monstros estão aí. Então, para concluir, eu quero. A gente assinou aqui hoje uma moção pública tratando desse aspecto, tratando da memória da ditadura militar, tratando da necessidade de hoje combater o golpismo militar. E eu quero concordar com o companheiro aqui que nós não podemos parar aí. O governo não quer tratar desse assunto, o governo quer escantear esse assunto. Nós devemos fazer um movimento nacional. Existem acadêmicos, existem várias pessoas ao longo do Brasil inteiro que estão dispostos a lutar, discutir um programa para ser apresentado. Porque aqui o companheiro falou uma coisa muito importante. Eu tenho esperança de que esse programa vá ser aplicado pelo atual governo, eu não tenho. Mas aí a gente demarca as diferenças. A gente traça uma linha. Obrigado.